Voltando aqui, bom dia, bom dia. Você vai me ajudar? A gente vai juntas, então vamos juntas. Bom dia, gente. A gente vai seguir para mais um painel aqui. Primeiro eu queria, né, agradecer e, como sempre, eu encontrei, né, vim com o colega ali subindo no elevador e ele falou: "E aí, tá nervosa?" Aí a primeira coisa que eu pensei foi, o automático é: "Tô, né, vou falar para pessoas, tô nervosa". Mas a minha primeira resposta foi: "Cara, eu me sinto tão acolhida, tão querida com aquelas pessoas, que tô falando para amigos, a gente está conversando, a gente está trocando, batendo um papo, que é o que a gente vive em UCA todos os dias", né. Todas as nossas interações, elas envolvem muito isso, a gente ter esse espaço e esse momento para trocar, se olhar nos olhos e dividir. Então, eu espero que esse momento seja para isso, sirva para isso também para vocês. E é isso, tô tranquila, porque eu sei que estou entre os meus e estou entre pessoas que eu admiro muito, gosto muito e muito feliz. Vou seguir, para eu não ficar olhando ali para a tela, botei meu PPT aqui para eu ir acompanhando também. E bora falar um pouquinho, gente, sobre conexões que transformam e a mentoria em si. Eu acho que quando a gente fala de mentoria, muitas pessoas começam pensando sempre em carreira, sempre em networking, promoção, a gente pensa em trabalho e tudo mais. Mas a mentoria, ela é muito mais que isso. Ela muda, ela é capaz de mudar a forma como a pessoa se enxerga, muda a coragem que ela tem para ocupar espaço, o tipo de sonhos que elas acreditam. A mentoria, ela é capaz de promover um autoconhecimento, tanto do mentor quanto do mentorado, que é muito legal quando você consegue enxergar, sabe aquele momento, puf, aquele "uau, isso aconteceu", tanto quanto no papel de mentor, quanto no papel de mentorado. Então é sobre isso, né, que eu queria bater um papo com vocês, e acho que a mentoria em UCA também é responsável por mudar gerações. Muito do que a gente estava ouvindo as meninas falarem aqui só foi capaz, né, só foi possível porque a gente teve alguém para abrir esse espaço, ou para dividir, ou até mesmo, ou apenas para dizer, vai lá, você consegue, sabe? Pegar na sua mão, sentar do seu lado e assustar a Helena e falar assim, ô, Helena, vai embora. Você não tem lugar aqui agora para você. Eu vou começar com essa frase que eu gosto muito, porque ela resume uma verdade muito forte. Toda pessoa de sucesso consegue citar alguém que abriu uma porta, traduziu um ambiente ou acreditou nela antes dela acreditar em si mesmo. Abrir uma porta não significa necessariamente indicar para uma vaga, mas abrir uma porta, às vezes, significa traduzir um ambiente, acreditar em você, dizer, ouvir aquelas coisas que, às vezes, a gente não tem coragem de falar em voz alta ou de dividir em qualquer lugar. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, né, mais para frente, mas eu costumo muito falar nas minhas mentorias para que a gente aprenda. É um negócio que vem com a maturidade, com o tempo, você entender para quem você pode expor as suas vulnerabilidades. E o papel do mentor, ele tá nesse lugar de ser a pessoa para quem o seu mentorado vai expor as vulnerabilidades dele. E aí é onde mora toda a responsabilidade disso, que é alguém que está confiando em você, que está dividindo contigo e esperando que você consiga devolver e ajudar e guiar e mostrar esse caminho durante o processo. Aí, aqui, brevemente, quem sou eu? Essa pessoa que vos fala, estou na UCA desde 2021, estou ali na primeira turma de mentorados. Minha mentora foi a Tássia, que é sempre, eu falo Tássia, saem coraçõezinhos dos meus olhos, porque é mentora, é amiga, é a pessoa, uma das pessoas que eu mais admiro, uma das mulheres que eu mais admiro. Então, UCA faz parte da minha vida já há bastante tempo.
Hoje eu trabalho, né, atuo como líder numa operação de CX e eu procuro fazer com que o desenvolvimento seja, eh, assim, a estrutura do meu trabalho. Eu gosto muito de resultado, mas eu aprendi rapidamente que o resultado da minha companhia se faz com pessoas, e as pessoas precisam ser desenvolvidas, ouvidas, entendidas e entender as particularidades delas é o que tem me movido no meu trabalho e tem feito com que a carga de trabalhar seja mais leve todos os dias. Não entrou a minha fotinha ali que eu atualizei, mas eu tinha colocado ali uma fotinha porque eu sou a mãe do Arthur, mãe da Júlia, tenho o Banguela e o Amendoim, que são 2 cachorrinhos que fazem a alegria da casa, a namorada do Rafa, né, e entre outras muitas coisas que eu faço no meu dia. É isso, essa sou eu. E aí a gente começa, essa conversa muito no lugar de onde o UCA entrou na minha vida, né, e nas nossas vidas, espero que na de vocês também. Quando a gente fala de mentoria para pessoas negras, a gente está falando de acesso. A gente está falando de uma responsabilidade de fazer e de deixar com que outras pessoas vejam uma coisa que o mercado não deixa, não foi construído. O mercado de trabalho, o mercado corporativo, ele não foi, pensado para ser igual, para ter equidade mesmo e para que a gente acesse esses lugares. Ele foi pensado para que pessoas que têm um zero diferente, que estão em lugares diferentes, consigam sentar em cadeiras que pareçam com elas, né. Eu acho que quando o meu primeiro choque em UCA foi dividir com a Tássia sobre, o quanto foi esquisito para mim começar a acessar posições de liderança e não ver ninguém parecido comigo. E olha que eu falo muito sobre isso, falo sempre sobre isso, que eu normalmente sou a pretinha aceita, sabe? Que é aquela que as pessoas falam: deixa ela aí, o cabelo dela não incomoda, ela podia passa um pouquinho mais de corretivo aqui, vai dar certo, esse nariz aí não vai dar nem. Por que você faz uma plástica? Já ouvi isso. Como você é exótica, Jamile. Ouvi no final, na sexta-feira passada agora, ontem. Então, o mercado ele não foi feito para nós. E a mentoria, na UCA aí, a mentoria nesse lugar, ele vem para trazer luz para esse recorte, para que a gente consiga se reconhecer como potência, entender esse acesso. Eu gostei muito, de algo que as meninas falaram aqui, sobre nomear as coisas. Então, é importante a gente não ter medo de falar que o mercado não foi feito para nós, ele não é desenhado para receber pessoas que querem usar o cabelo, que não querem usar chapinha todo dia, que querem vestir roupas que conversem com a sua ancestralidade, que querem poder, professar as suas crenças. Então, esse lugar de acolhimento é o que a gente precisa garantir, principalmente quando a gente estiver falando de mentoria em UCA. Outro ponto que o recorte racial traz e que é algo que a gente precisa garantir da discussão sempre durante as mentorias, é sobre hiperperformance. Eu não sei como funciona para vocês, mas eu cresci, a minha mãe ela é uma mulher preta retinta, então ela sempre dividiu comigo os vieses dela, as crenças dela. E na crença dela sempre foi, a gente sempre soube que faça melhor. Ah, tá bom, mas não tá bom. Ah, porque a minha colega faz desse jeito. Tudo bem, mas você não é igual a ela, precisa ser melhor. A nota precisa ser melhor. O que você vai entregar precisa ser melhor.
E eu acho que a parte mais difícil dessa conversa é que, muitas vezes, o resultado desse ser melhor nem sempre é reconhecimento, gente. Nem sempre vai ser o que reconhecimento. A gente vai estafar, vai vir a exaustão, vai vir o cansaço e, às vezes, o reconhecimento ele não vai vir junto, e é importante também a gente aprender a nomear isso, estar com os nossos e aprender. E a mentoria ela é capaz de trazer as ferramentas para que a gente tenha ali o autorreconhecimento, para que a gente tenha os nossos e as pessoas que vão aprender e enxergar as nossas entregas. É por isso que eu volto lá para aquele lugar do é muito importante a gente saber para quem a gente divide, com quem a gente divide as nossas vulnerabilidades. E aí a mentoria, ela é também um ato de reparação social, né. Mentorar é distribuir capital social, é garantir que as pessoas que não se encaixam ou não têm o padrão que o mercado está esperando, elas vão conseguir acessar esses lugares. Boa. Eu gosto bastante de me aprofundar nesse lugar de sobrevivência versus vaidade, porque eu tenho certeza que o perfeccionismo da pessoa negra raramente nasce do lugar de vaidade. Às vezes, sabe aquela pessoa que está dentro a gente sempre conhece, graças a Deus hoje, né, a gente hoje já tem mais pessoas pretas líderes, e quem nunca esteve numa sala de reunião que entra uma pessoa líder preta e alguém na sala fala assim: "Ih, olha lá, você acha? Ih, já chegou". É lida como: "Ai, porque quer aparecer, porque é muito vaidoso, porque gosta do holofote". Às vezes não, às vezes a pessoa está simplesmente fazendo o que qualquer outra pessoa faz, mas pelo simples fato de você não parecer, isso se sobressai e acaba se tornando sendo lido como um ato de vaidade. Mas o perfeccionismo da pessoa negra, ele, na esmagadora maioria das vezes, nasce da necessidade, nasce do lugar de você precisar ser respeitado, nasce do lugar de alguém comentou aqui também, de que, no momento da promoção foi dito que: "Ah, porque eu acho que você vai fazer besteira". Aí você precisa fazer o quê? Se impor de alguma forma, agir de formas que as pessoas leem que você está sendo vaidosa, tá querendo aparecer e não tem nada a ver com isso, né. Então, a mentoria também vai vir para acolher esse comportamento e trazer, mais uma vez, o que o mercado não oferece, que é o acolhimento, o pertencimento. E aí, para fechar ali nessa primeira parte de racial, a mentoria ela traz uma coisa que a mentoria na UCA, principalmente, ela traz, é importante a gente trabalhar nesse lugar do impacto geracional, que é toda vez que uma pessoa negra acessa desenvolvimento e pertencimento, isso transforma gerações. A gente abre caminhos para os nossos, a gente abre caminhos sabe, é muito legal quando eu estou conversando com outras mulheres, conversando com outras pessoas pretas, e eles falam assim: "Ah, hoje eu posso proporcionar aos meus filhos, algo que minha mãe não teve, algo que eu não tive". E aí, dividindo com vocês brevemente, eu enxergo isso na minha vida, na minha família, esse desenho, esse caminho, ele é muito desenhado, muito, muito claro. A minha bisavó era uma indígena de aldeia, ela vivia numa aldeia no Piauí, Tabajaras, vivia lá, foi laçada, foi, né, naquela pior cenário de casou contra a vontade, mas saiu da aldeia, e ao fazer isso, ela teve um estalo muito difícil de se ter naquela época, que é: "A minha filha não vai passar por isso". E aí ela garantiu que a minha avó
não vivesse na aldeia e tivesse a chance de, pelo menos, escolher um marido, porque a gente vai acessando o que para nós, né? Eu tive isso, para o meu filho é um pouquinho melhor, e aí, para ela, um pouquinho melhor era garantir que a minha avó nunca passasse pelo que ela passou e pudesse escolher, então ela escondia ela, vivia sempre naquele lugar de vá viver a sua vida e consiga e escolha quem você vai amar. E isso fez com que a minha avó acreditasse que a minha mãe e as irmãs, porque elas são 6 irmãs, tivessem mais, pudessem ter mais. E aí a regra da minha avó era: você não casa, vocês não casam antes de estudar. Então, a minha mãe começou a escola tardiamente, começou a escola com 14 anos, assim, não foi ensino regular lá com 7 anos de idade, primeira série, e foi levada, minha avó confiou de mandar ela para Teresina para morar de favor com uma família do prefeito lá dessa cidade, da cidadezinha onde ela morava, para que a minha mãe pudesse trabalhar nessa casa e estudar. Minha mãe estudou e ela foi puxando as irmãs. Então, ela ia estudando, começou a estudar e foi puxando. Todas as irmãs foram estudando e se formando, o que me colocou numa responsabilidade ainda maior, porque a cobrança para mim era de você precisa se formar, tem que pós-graduar, tem que fazer todos os cursos possíveis. Então, é um caminho árduo que seria melhor se ele não tivesse que ser tão dolorido, mas é muito claro assim o que a gente tem que fazer e o que a gente está fazendo. É abrir caminho para os que vêm atrás de nós. E aí, eu vou começar ali com uma provocação, né? Por que a mentoria muda vidas? Porque vocês se perguntarem, eu comecei com aquela frase de todo mundo tem alguém na vida, né, que abriu um caminho para gente, que nos impulsionou de alguma forma, e eu queria que vocês se perguntassem quem é, né? Se vocês trouxessem à mente de vocês quem são essas pessoas para vocês. E aquele alerta de que se não tem ninguém que fez isso até agora, vocês estão no lugar certo para procurarem essas pessoas, porque é nessa comunidade que a gente encontra quem nos impulsiona. A mentoria, ela muda vidas porque ela é uma ferramenta que não foi feita para dar respostas. A mentoria, ela, na verdade, muito pelo contrário, ela traz muitas perguntas, né? Ela faz com que a gente tenha que refletir muito, entrar nesse lugar de autoconhecimento. E o mais importante é a mentoria, ela não está lá para criar talentos. A mentoria, diferente ali de um processo de coaching, por exemplo, de um processo de treinamento, ela revela a potência. Ela revela e ela traz à tona o que a gente nem sabia que tinha. Muita gente, a maioria, todo mundo que participa de um processo de mentoria já é bom. Ela só não recebeu validação suficiente, não teve o direcionamento correto, não teve ninguém para provocar da maneira correta para que as dúvidas viessem e aí a gente encontrasse respostas. No final, a mentoria está nesse lugar de vou te provocar para que você consiga nomear o que ainda não tem nome. Uma vez a gente coloque o nome, gente, eu sou super a favor de você criar pseudônimos para os seus problemas, sabe? A Helena, não sei, a Carminha, a Paula Bratti, eu tenho vários nomes para alguns problemas da minha vida, porque serve para esse exercício, ele serve para duas coisas. O primeiro, o que a gente conhece, a gente tende a ter menos medo. Então, o medo, ele normalmente vem do lugar do desconhecido. Então, quando vocês conseguem nomear e conseguem entender a dor, entender o que está acontecendo ali, você consegue, seu cérebro te dá ferramentas para você pensar em solução e não ficar apenas ali naquele mecanismo de o que está acontecendo aqui, socorro. E também ele serve para que você fique consciente. Então, quando eu tenho um nome para qual é o meu problema,
A síndrome do impostor é ótimo. A gente falar de síndrome do impostor, vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Mas síndrome do impostor, vocês estão ali na reunião ou estão ali querendo iniciar um projeto novo, deitei a cabeça no travesseiro e o medo começou a bater violentamente. Veio a ansiedade, veio a agonia, veio, meu Deus, e agora? Não vou conseguir, não é para mim, não vai dar certo. Se você tem um nome para aquilo, opa, é a Helena, opa, é a síndrome do impostor, a consciência de que você tem exercícios, vocês têm ações para corrigir esse caminho, é muito mais fácil do que vocês só deixarem aquela ansiedade falar, porque você vai ter que viver todo o processo de ansiedade, se autorregular, que às vezes é muito difícil para a maioria das pessoas. Então, dar um nome pro problema, eu acho que é o primeiro passo, e a mentoria ele é a ferramenta que a mentoria melhor desenvolve nas pessoas. Eu gosto de falar, né, que a gente não consegue enfrentar o que a gente não consegue nomear, então a mentoria ela serve também para garantir que a gente expanda essa visão. Então a gente nomeia, segue nessa ordem, né? Eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. Alguém foi lá, eu estou lá na minha sessão de mentoria e falou para mim, me explicou, me fez todas os exercícios de análise SWOT, os testes, DISC, sabotadores, a gente já conseguiu se reconhecer. Me reconheci, dei um nome para aquilo. Olha lá, no meu sabotador, eu sou uma pessoa que sou tenho hiperfoco ali, sou uma hiperrealizadora, eu tenho um nome para aquilo, eu já nomeei. Depois disso, eu consigo entender quais são os caminhos que eu preciso adotar para alcançar o meu objetivo. A Thais, ela falou um negócio para mim lá na minha mentoria, quando ela me mentorou, que foi algo que mudou a minha vida. É tão simples, mas eu preciso dizer que eu estou aqui hoje, eu tenho um objetivo de carreira hoje, porque ela falou aquilo para mim na nossa primeira sessão. Então eu dividi, a gente fez a primeira sessão, descobrimos meus sabotadores, meu disque e tudo mais. Comecei a entender onde estavam as minhas dores. E eu queria muito, queria tudo, queria, sabe, queria, mas eu não sabia como começar a organizar tudo aquilo que eu queria. E aí ela falou assim: tá, respira. E aí eu tinha muitas dúvidas também, porque quando você quer muito sem saber para onde você está indo, você acaba. E agora? Faço isso, faço aquilo, o que eu faço? Ela falou assim para mim: já. Então tá, respira e pensa. Essa decisão, ela te aproxima ou te afasta do seu objetivo? Aí eu, eita, eita, eu não pensei nisso, né? Pensei em tanta coisa e não pensei nisso. Isso para mim tem pautado a minha carreira, a minha vida. Eu uso isso para o meu dia, gente. Às vezes eu tô tão louco que eu desenvolvi toda uma vivência em torno dessa frase, porque eu uso ela às vezes para coisas bobas, assim, em casa. Eu tô em casa, eu tenho um plano. Meu plano hoje é chegar no escritório X horas. Quando eu vou levantar, eu penso: ai, podia ficar deitada mais 10 minutinhos, estou muito cansada. Eu juro, é automático. A minha cabeça faz assim: isso aqui vai me aproximar ou vai me afastar de chegar lá às 9 horas da manhã? Tá bom, vai, eu vou. É muito louco quando você consegue ter muita clareza sobre o que você quer. E é sobre tudo, assim, quando você tem clareza, a mentoria serve para isso, serviu para mim para isso, e é o que eu procuro de usar de ferramenta para os meus mentorados. A gente definir quais são os objetivos para, a partir daí, eu ter essa visão clara dos caminhos que eu tenho à minha disposição e até onde eles vão me levar. Porque uma vez vocês saibam quais são os caminhos que estão disponíveis, você consegue fazer tudo. Você consegue decidir se o sacrifício para enfrentar aquele
aquele caminho ele é o bastante, ele vale, né? Se aquele caminho vale o sacrifício, ele serve para você decidir se aquele objetivo que você traçou, né, observando todos os caminhos que serão necessários para você chegar lá, se aquele objetivo ele faz sentido para a tua vida também, ele põe em perspectiva tuas escolhas. E isso é muito, muito importante. Isso faz parte do papel do mentor, garantir que o mentorado tem essa consciência, consciência do objetivo e de esse caminho me aproxima ou me afasta desse objetivo. E aí, eu divido, né, eu vou dividir com vocês, eu vou falar já já, eu paro de falar brevemente, aí a gente entra no lugar de troca, que eu gostaria muito de trocar com vocês. Os pilares sobre os pilares da transformação. Quando a gente fala de pilares da transformação, de da língua, dar nome às dores, perdão, de dar nome às dores, a gente está falando sobre a linguagem que você usa durante a mentoria. A gente está falando sobre ter consciência do que está acontecendo. Então, o que eu falei ali, a gente nomeou, a gente identificou, e a partir dali a gente consegue identificar os padrões que nos colocam naquela situação e as crenças que a gente precisa para mudar essas decisões. Então, ter consciência, e eu vou falar disso muitas vezes, talvez eu me torne repetitiva, a mentoria ela traz consciência e traz luz das nossas potências, do que já está ali, do que a gente só não sabia que estava, só estava guardadinho ali. Que é você entender onde você pode chegar e você conseguir expandir esse horizonte de onde você pode chegar. Pode ir para o próximo. Aqui falando da estrutura de uma boa mentoria. A UCA dá para gente esse material. Eu acho que não sei quem são, né, quem aqui já é mentor, quem está passando por um processo de mentoria. Quem é mentor vai ter esse material que ele vai te trazer essa estrutura de como você deve ter as bases, né? Óbvio que tem bastante liberdade para que a gente consiga entender as particularidades de cada mentorado, mas também ter ali uma base para que a gente garanta de que toda essa estrutura de eu me reconheço, eu tenho um diagnóstico de qual é o meu problema, eu sei como eu vou resolver esse problema e eu criei um plano de ação estruturado para resolver esse problema, para que eu atinja o meu objetivo, isso esteja na base. E quem é mentorado, né, está sendo mentorado por enquanto, é importante saber se acompanhar se essa estrutura ela está sendo seguida. Então, quando a gente inicia a estrutura da mentoria, é importante a gente estar baseado em dados e fatos. É para isso que servem as análises SWOT, o DISC, a roda da vida. A partir daí, você entende qual que é o ponto de partida da mentoria e do seu trabalho com o seu mentorado. E também eu gosto muito de estruturar durante a minha mentoria o círculo de influência, porque ele serve bastante para que o mentorado, para que nós tenhamos consciência da principal forma de regulação emocional, que é até onde eu influencio esse problema, até onde está na minha alçada resolver isso e até onde não é mais, sabe alguém sabe o lema do AA, que é aquela do consciência, para eu ter consciência de quais são os meus problemas, do que eu posso resolver e, né, a sabedoria do que eu não posso resolver e é isso, é a vida acontecendo ali. Então, quando você tem esse círculo de influência muito claro, fica mais fácil para que você use os dados já te trouxeram. Então, você já se reconhece como pessoa, já criou ali né, já fez ali a sua jornada pelo autoconhecimento, e a partir daí você consegue entender onde eu, Jamile, consigo influenciar nos meus problemas, o que é
respira e não tenho o que fazer nessa situação, o que eu tenho entender o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então a mentoria também traz esse tipo de ferramenta. E a partir daí você cria um plano de ação estruturado, um PDI, seja, as coletas de feedbacks, sejam as ações e ferramentas mesmo de mentoria que a gente consegue usar no dia a dia para ajudar o mentorado a atingir aquele objetivo. Aqui eu trouxe bem simples um como estruturar, ele está baseado no que a UCA já oferece para gente, então que é a primeira fase das primeiras das primeiras sessões, que envolve o diagnóstico, que é sair ali do motivacional e ir para o real. Então eu já fiz meu SWOT, já fiz o DISC, já fiz a roda da vida, já coletei os feedbacks dos meus pares e, né, fiz aquele exercício que eu gosto muito, eu pego, o que que eu faço? Eu pego, faço com o meu mentorado SWOT, DISC, roda da vida e sabotadores. Uma vez a gente discuta aquilo, a gente chega ali num textinho de essa sou eu. Esse sou eu. Agora você vai lá fora, convida as pessoas que você tem, que você interage, né? Ali, seu chefe, sua família, pessoas que você gostaria de ouvir, como eles te enxergam e peça feedbacks para eles. Eles coletam esse feedback e na sessão seguinte a gente faz ali aquele merging, sabe, juntar as duas visões, como as pessoas te veem e como você se enxerga. E essa é uma sessão reveladora, eu adoro. Que é aquela sessão que a pessoa sai falando assim: meu Deus, isso aqui parece coisa de signo, sabe? Parece, que é isso? O que está acontecendo? Porque ela serve muito para que a gente calibre. Às vezes a gente acha que é uma coisa, acha que está passando uma visão e é outra. E aí, a partir daí, a gente desenha o como você quer ser visto. Então tá, era assim que você se via, seu teste disse que você é assim que as pessoas te veem. Vamos desenhar agora como você quer ser visto a partir daqui. E aí vem as ferramentas de PDI mesmo e de a gente desenvolver essa pessoa para que ela consiga atingir o objetivo de como ela quer ser vista. E isso, vem muito desse lugar de eu falo muito lá vou repetir, da vulnerabilidade estratégica, que é para quem você se mostra vulnerável e para quem você, desenha e usa essas ferramentas que a gente criou ali, eu falo da persona, para garantir que você está seguro. Porque no final das contas é muito sobre isso, sobre segurança psicológica, sobre o quanto você, tá seguro mesmo para desempenhar os papéis pelos quais você está buscando e você está planejando e criando os objetivos. Eh, eu lá no canal da UCA, eu tenho um kitzinho de ferramentas que já tinha compartilhado, eu vou recompartilhar de novo, onde eu fiz o diário de bordo e o material que eu utilizo para as minhas mentorias, porque eu uso 2 materiais. Eu tenho um material que é o material que fica comigo, né, do mentor, e é onde eu coloco as minhas percepções da mentoria, eu vou anotando ali algum desvio de rota, algum caminho que precisa ser corrigido, e o material que eu compartilho com o meu mentorado, que aí é lá onde ficam os nossos combinados, ficam as ferramentas, os links úteis, os direcionamentos que a gente tem para a próxima sessão. Mas a mentoria, ela também está baseada, gente, e acho que é algo que é muito importante, a Val fala muito quando ela vai convidar as pessoas para se tornarem pessoas mentoras, é sobre o compromisso. Eu vou compartilhar um modelo, mas é importante que vocês façam algo que sirva pro que caiba dentro do que vocês conseguem, né, do que vocês se comprometeram a entregar de horas. Porque no final, gente, é sobre o compromisso que vocês têm com a outra pessoa. Eu acho que de tudo que eu comentei aqui, eu espero que vocês entendam que a mentoria, ela é capaz de mudar a vida de alguém. Imagina então o tamanho da responsabilidade que a gente tem quando alguém confia em você para mudar a vida dela.
quando alguém, e principalmente alguém que já está dentro de um grupo vulnerabilizado, né, um grupo de vulnerabilidade social, confia na gente para dizer assim: olha, isso aqui é a minha carreira, isso aqui são os meus medos, isso aqui é o que eu gostaria, é o meu sonho, me ajuda. Então, a mentoria ela está muito nesse lugar de vocês entenderem a responsabilidade que a gente tem com a carreira e com a vida da outra pessoa que né, confiou em nós. Então, uma coisa que eu deixo lá em todos os finais das minhas conversas com os mentorados, em todas as sessões, eu mando essa frase para eles, sabe? Tipo, eu consigo enxergar a potência em você até nos dias em que você mesmo não consegue. Eu confio em você, eu acredito em você. Eu acho que às vezes é tão importante, né, a gente dividir com a pessoa, com o outro, que eu confio, eu acredito. E é isso que eu acho que constrói essa relação entre o mentor e o mentorado. Então, obrigada por me ouvirem esses minutos. Eu queria deixar um minutinho, né? A gente tem aquele minutinho para reflexão, mas é isso, gente. Quem quiser me seguir no LinkedIn, no Instagram, tá ali. E muito obrigada. Jamile, eu queria te agradecer por compartilhar todo esse conhecimento, toda essa sua trajetória. E eu me vi em muitas coisas que você trouxe, principalmente ali no momento que a gente fala sobre autossabotagem, sobre aquela vozinha que fica sempre, né, repetindo, e a questão da hiperperformance. Às vezes a gente se cobra muito e a gente nem entende o porquê. E quando a gente está num grupo, a gente está num ambiente onde a gente se reconhece, a gente passa a enxergar que aquilo é só algo que a gente aprendeu e que não é o correto, que a gente tem outros caminhos. Então, eu queria te agradecer muito por isso. E eu também tenho uma perguntinha para você. Qual a dica de ouro para quem vai mentorar pela primeira vez e quer se sentir seguro? Pela primeira vez, eu acho que a dica de ouro é você contar com os seus pares ali, contar com o suporte que você recebe dentro lá do grupo de mentores da UCA. Eu acho que quando você vai mentorar pela primeira vez, você está saindo do papel ou está ali também, muitas vezes, transitando no papel da autossabotagem, sabe? Do será que eu consigo? E vem toda a carga de responsabilidade, toda a carga de outra pessoa que está contando comigo. Eu acho que usar com você, né, fazer esse autoconhecimento e usar os exercícios e as ações consigo faz também é de grande ajuda, porque nem sempre você vai ter todas as respostas. É ter certeza de que você não tem as respostas, na verdade. E aí é garantir que você sabe as perguntas que você tem que fazer. Porque não é sobre você responder as coisas para o mentorado, é sobre você perguntar. Lançar até a do coaching às vezes, sabe? E se você soubesse, como seria? O mentorado chega em você e fala: mas eu não sei o que fazer nessa situação. A gente provoca para que ele se pergunte, sabe? Então, eu acho que conte com seus pares, não fique com dúvidas, não dê respostas que saíram ali né, do achismo e acredite no poder da pergunta. Muito obrigada. Imagina. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Alguém? Muito bem, muito obrigada. Então, acho que é isso, gente. Muito, muito obrigada pelo tempo de vocês. E eu tô lá no grupo da UCA, quem quiser me chamar, às vezes as pessoas me chamam lá no WhatsApp para a gente bater um papo, marcar um meet, para a gente trocar. Agradeço, fico muito feliz e gosto muito. Obrigada.